Olá, nossa carinhosa saudação, programa Respostas de volta aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz inspiração, que traz esperança em nossos corações. Nós estamos aqui falando da TV Imaculada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A TV Imaculada faz parte, junto com outras 3 rádios, da Rede Imaculada de Comunicação. Nós temos como patrono, grande inspirador, São Maximiliano Maria Kolbe, este homem que com certeza marcou a vida de muitas pessoas e também hoje inspira muito o trabalho desta rede de comunicação. Isso está no coração da Rede Imaculada de Comunicação. Como eu já disse também, nós temos, esta rede tem uma TV e 3 rádios. E você pode obter todas as informações sobre essa rede lá no site www.miliciadaimaculada.org.br. Eu aqui na apresentação, Padre Adriano, quero saudar todos vocês com muito carinho. E como nós costumamos fazer no programa Imaculada, no programa da TV Imaculada, o programa Respostas, nós temos 3 blocos divididos na verdade, 2 momentos, porque os 2 últimos blocos nós trabalhamos a partir das perguntas que vocês nos enviam. Então, é um programa bastante interativo e tem nos chegado muitas perguntas, inclusive muitas perguntas de fora de Campo Grande, de diversas partes do Brasil. Volta e meia a gente está dando um abraço, às vezes o abraço vai lá para o Nordeste até, né? Que maravilha que os meios de comunicação podem nos permitir isso. E também, no primeiro bloco, o que nós estamos agora, nós normalmente refletimos sobre um tema da atualidade, mas atenção, esse tema ele é orientado, a reflexão sobre esse tema é orientada pela leitura de um texto da igreja. E esse texto ele é oficial, porque é um texto do Concílio Vaticano II, onde a consciência da igreja se exprime na abordagem deste tema e a nossa reflexão tenta não fugir desse pensamento da igreja sobre determinado tema. Ao ler o documento da Gaudium et Spes, que traduzindo do latim para o português é o documento que quer dizer as iniciais em latim, as alegrias e esperanças, esse documento trata especificamente das grandes questões que envolvem a igreja no mundo contemporâneo. Por isso que os nossos temas normalmente estão relacionados com a vida em sociedade, com a relação da igreja também com o mundo, com tudo aquilo que a luz da fé pode iluminar nos diversos campos da atividade e da existência humana. E de fato, nossos programas têm falado nos últimos tempos sobre alguns princípios do Evangelho, alguns princípios da doutrina social da igreja aplicados ao campo da vida econômico-social. E nós já tínhamos iniciado no programa passado, na primeira parte, o tema do acesso à propriedade privada e domínio, Acesso à propriedade e domínio privado, problema dos latifúndios. Este foi um primeiro tema que nós abordamos e agora nós vamos para a segunda parte deste mesmo tema. Então nós vamos agora passar para a leitura e é importante que nós tenhamos assim então contato com o texto, de modo que a nossa reflexão posterior se deixa guiar por ele. Vamos para a leitura. Alguns princípios orientadores de toda a vida econômico-social. Acesso à propriedade e domínio privado, problemas dos latifúndios. Em bastantes regiões economicamente pouco desenvolvidas, existem grandes e até vastíssimas propriedades rústicas, enquanto a maior parte do povo não tem terras ou apenas possui pequenos campos. E por outro lado, o aumento da produção agrícola apresenta um evidente caráter de urgência. Não raro, os que são contratados a trabalhar pelos proprietários ou exploram em regime de arrendamento uma parte das propriedades, apenas recebem um salário ou um rendimento indigno de um homem. Carecem de habitação decente e são explorados pelos intermediários. Desprovidos de qualquer segurança, vivem num tal regime de dependência pessoal que perdem quase por completo a capacidade de iniciativa e responsabilidade. Lhes está vedada toda e qualquer promoção cultural ou participação na vida social e política. Impõem-se, portanto, reformas necessárias, segundo os vários casos. Para aumentar os rendimentos, corrigir as condições de trabalho, reforçar a segurança do emprego, estimular a iniciativa,
e, ao mesmo tempo, distribuir terras, não são suficientemente cultivadas aqueles que as possam tornar produtivas. Neste último caso, devem assegurar-se os bens e meios necessários, sobretudo de educação e possibilidades de uma adequada organização cooperativa. Sempre, porém, que o bem comum exigir a expropriação, a compensação deve ser equitativamente calculada, tendo em conta todas as circunstâncias. Gaudium et Spes. É muito importante quando nós pedimos e lemos o texto diretamente, porque nossa orientação quer ser fiel ao texto. Então a gente não fica fazendo elucubrações sem fazer referência constante ao texto. O que está se referindo nesse caso, a igreja já está ciente que em países pouco desenvolvidos, ou vamos dizer assim, estado de desenvolvimento, né? Ainda, ou de subdesenvolvimento, existem aqueles casos que nós encontramos aqui no Brasil, vastíssimas propriedades rústicas, fracamente cultivadas ou até deixadas totalmente incultas, com intentos lucrativos. E o problema é que a maior parte do povo não tem terras. De fato, quando eu estive na Europa, morando na Europa, a gente teve a oportunidade de perceber como que a reforma agrária na Europa, ela cria um estado de situação bastante distinta daquilo que nós encontramos aqui. A maior parte do povo não tem terras, ou apenas possui pequenos campos, como a própria igreja está evidenciando aqui nesse texto. E aqui o problema dos trabalhadores nessas grandes áreas rurais, nesses latifúndios. A igreja se preocupa com a condição desses trabalhadores e pede no seu documento que cesse toda forma de tratamento indigno aos trabalhadores. E como é que a gente faz isso? O documento coloca primeiro a necessidade de um rendimento ou de um salário digno, porque existem pagamentos que são, como diz aqui o texto, indigno de um homem. Forte isso, né? Olha só. Apenas recebem um salário ou um rendimento indigno de um homem. Vocês sabem que boa parte, quando o Ministério Público vai decretar situações análogas à escravidão, que a gente vê isso. Situações de degradação humana, muitas vezes no campo, por causa do tratamento indigno dos trabalhadores, que também carecem outros problemas ligados à questão de um pagamento indigno, né? A questão da habitação decente, e são explorados pelos intermediários. Eu penso que essa realidade não está assim tão longe de nós. O concílio foi de 1963 a 1965. Não sei se mudou muita coisa não, né? Também essas pessoas são desprovidas de qualquer segurança, por isso que o final do documento vai alertar, olha, essas pessoas precisam de segurança no trabalho, né? A gente sabe que a legislação da segurança no trabalho avançou muito, mas a gente sabe que isso requer, né? E requer da sociedade uma reflexão muito forte. E aí a gente percebe que essa pressão, por muitas vezes, resulta em direitos que os trabalhadores rurais, digamos assim, né, conseguem. E aí, o que se cria com tudo isso? Um regime de dependência pessoal, claro, né? E essas pessoas que vivem esse regime de dependência pessoal têm o quê? Tem sua capacidade de responsabilidade e de participação social reduzida ao mínimo possível. E aqui a gente precisa realmente pensar que a doutrina social da igreja fala do bem comum, fala do respeito à dignidade da pessoa humana. Vocês percebem? Eu falo às vezes exaustivamente do tema da dignidade da pessoa humana, porque muitas vezes a gente não esquece que esse elemento é um elemento constitutivo do ensinamento cristão. Quem não respeita, quem não paga um salário digno aos seus funcionários, aos seus trabalhadores, está atentando contra o Evangelho, está atentando contra a fé. E é interessante que nesse ponto muitas pessoas não levam em conta
a doutrina social da igreja? Porque é uma ilustre desconhecida. Então a gente precisa entender realmente que o ensino social da igreja é uma lacuna lastimável na formação dos cristãos. Então a gente precisa realmente perceber que essa igreja como mãe questiona a sociedade quando fala assim desenvolvimento. Sim, desenvolvimento sim, mas a que custo? Segunda pergunta que a igreja vive fazendo, para quem? Desenvolvimento de quem? É de todo mundo? Cresce todo mundo? A gente sabe que não é verdade isso. Nem sempre o bolo, as fatias são separadas depois. Aquele famoso "e não havia necessitados entre eles" da comunidade primitiva continua a ressoar na história da igreja, preocupada com a situação, sobretudo, dos trabalhadores mais pobres. Então, não adianta, gente, se você tem na família um filho mais frágil, o amor é igual para todos, mas aí você vai dizer, olha, vamos olhar com mais carinho essa situação, né? Nesse sentido. E aí, o documento vai, já na parte final desse número, vai falar da necessidade de, olha só, necessidade de reformas necessárias, claro, levando em conta os diversos casos, cada caso, né? Para aumentar os rendimentos, corrigir condição de trabalho, reforçar a segurança no emprego, estimular a iniciativa e, ao mesmo tempo, para distribuir terras não suficientemente cultivadas àqueles que possam tornar produtivas. Veja que aqui o princípio da reforma agrária, vocês podem perguntar, a igreja é a favor da reforma agrária? Absolutamente. Claro. Sim. Exatamente, porque a terra é um dom. A terra, Deus não construiu a terra só para alguns. É um dom universal, a destinação universal dos bens. Então, a forma social de organização social e política tem que permitir uma séria, profunda reforma agrária, que parece que ninguém tem interesse, não. Aí é mais fácil ficar demonizando os movimentos que tentam lutar pela reforma agrária. Claro, é óbvio que nós vamos concluir que a igreja não defende invasão de terra, mas a igreja defende reforma agrária, com critérios, Um dos critérios já apareceu aqui, tem terras improdutivas, você pode possibilitar a famílias que vivem em aglomerados, nas grandes cidades, o grande êxodo rural que aconteceu na história do Brasil, e aí essas famílias estão vivendo em condições já indignas, para não dizer outra coisa. Então, é necessário mais do que nunca uma política séria de reforma agrária, nesse sentido, né? Não para tirar terra das pessoas, e inclusive fala aqui que na hora que o bem comum exigir expropriação, a compensação deve ser equitativamente calculada, tendo em conta todas as circunstâncias. Para quê? Para não prejudicar ninguém. Nesse sentido, né? Assegurar-se bens e meios necessários, sobretudo da educação, e possibilidades de uma adequada organização cooperativa. Esse é um ponto muito interessante da doutrina social da igreja, que fala inclusive dos sindicatos, da importância da organização. Tem um sindicato patronal? Perfeito. Tem um sindicato também que organiza a vida dos trabalhadores. E a gente sabe muito bem que muitas das conquistas em prol da dignidade do trabalhador não vieram de graça. Não vieram por caridade espontânea de pessoas. Não nos iludamos. E é importante, então, a igreja defende a necessidade de uma organização cooperativa nesse sentido. E a gente sabe que essas organizações, elas em determinadas regiões causaram um desenvolvimento extraordinário, capaz também de trazer dignidade para todo mundo. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco, termos um pouco mais técnicos, a gente reflete sobre um tema que é importante também pensar na nossa realidade. E nós vamos agora então para o nosso intervalo, mas terminando já esse bloco, você sabe que nós temos o telefone, a equipe está à disposição de vocês, 99347-0532. Vou repetir, 99347-0532. O telefone, o WhatsApp, pode mandar a sua pergunta e a gente vai para o intervalo e volta na sequência.
bem, de volta, segundo bloco do programa Resposta. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E mais uma vez apresentando aqui aquilo que a gente já disse no primeiro bloco, no início. Nós somos a TV Imaculada, que é o programa Respostas. Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa TV faz parte de uma rede de comunicação, a Rede Imaculada de Comunicação. E nós temos também como grande patrono e inspirador São Maximiliano Kolbe. E é interessante que essa Rede Imaculada de Comunicação possui essa TV e também 3 rádios, a Rádio Atibaia em São Paulo, a Rádio Maceió, que fica em Alagoas, e a sede em São Bernardo do Campo, São Paulo. E mais uma vez, você sabe que você pode assistir de diversos modos, tem um aplicativo, tem também o site que a gente passou e eu vou passar de novo aí para vocês, www.miliciadaimaculada, tudo junto, minúsculo.org.br. Muito bem, vamos agora para o trabalho e nós temos uma pergunta, entre outras, mas essa pergunta, penso que do ponto de vista contextual, ela seja importante. É uma pergunta da Pamela, do Jardim Cidade Morena. Sempre falo que a gente está muito chique aqui, porque nós temos a pergunta aqui também. Eu estou acostumado com as fichinhas, né? Mas nós temos também à disposição a pergunta aqui no computador. Olha, a pergunta da Pamela é contextual, por quê? Porque vai tocar em algumas questões em discussão no momento, né? A pergunta da Pamela: Padre, sabemos que a Igreja Católica é contra o aborto. Porém, quando há casos de estupro de crianças e adolescentes, em que a legislação brasileira permite o ato, qual o posicionamento e orientação da Igreja? Pamela, eu vou partir de uma premissa que, numa hierarquia de verdades, está no fundamento da resposta ao que eu lhe digo. E no fundamento aqui está no princípio. Significa, é o princípio que rege a formulação do pensamento de como a igreja se pronuncia diante disso. O princípio, ele é, nesse sentido, o fundamento das posições que a igreja toma. E se eu estou falando de um fundamento, qualquer que seja as nuances, as possibilidades, pró, contra, tem que fazer referimento ao fundamento, que eu vou chamar de princípio. O princípio é norteador do direito à vida e, nesse sentido, a defesa da vida como tal, do seu início ao seu fim, aspas, natural, é um princípio fundamental, irrevogável do pensamento cristão católico. Ou seja, hoje, quando a igreja se posiciona até contra a pena de morte em seu catecismo, hoje já há expressão explícita da não necessidade de uma pena capital. Por diversos motivos a sociedade evoluiu, a sociedade consegue hoje manter preso o violento, consegue privar ou proteger a sociedade deste violento por formas de encarceramento, enfim. Então hoje a igreja é, inclusive, para pessoas em estado de detenção, de cumprimento de pena, é absolutamente contra a morte. O princípio não matarás, que é mandamento da lei de Deus, provém da revelação. Vindo da revelação, se torna um princípio absoluto. Princípio absoluto quer dizer, não são circunstâncias subjetivas que vão atenuar o princípio. O princípio permanece sempre o mesmo, é isso que eu quero dizer. E todos nós em nossa vida temos princípios, inclusive no âmbito pessoal, aqueles princípios que são norteadores da vida, porque se a gente não tiver esses princípios, a gente começa a entrar num tal ciclo de fragmentação e de relativismo que lá pelas tantas nós colocamos em risco a própria existência humana.
E nesse sentido eu posso dizer que a posição, Pamela, da Igreja Católica sobre o aborto é muito firme, consistente. E em sua oposição ao aborto, nesse sentido, em todas as circunstâncias. Tá? O posicionamento é consistente em todas as circunstâncias. Isso automaticamente inclui casos de estupro. Inclui, no caso, estupro de crianças e adolescentes. Para a Igreja Católica, a vida começa desde o momento da concepção. No momento da concepção, ali nós temos a vida como tal. E o aborto é considerado objetivamente, moralmente errado, pois envolve a destruição da vida de um ser que precisa somente de um tempo, mas que já entrou e tem em si mesmo todos os elementos, todos os componentes internos, digamos, para já chegar ao momento do nascimento. Então, ele não é um ser humano quando ele vê a luz, quando ele passa pela cirurgia do médico. Ele já é gente, já é um ser humano pleno dentro. Então, você pensa nesse princípio do ponto de vista religioso, sim. Temos um argumento religioso? É só religioso o argumento? Não, absolutamente, porque como princípio, se o princípio ele rege, nós não podemos dizer que um princípio que lei estabelece, que Deus estabeleça um princípio que não seja guardião da existência humana e da vida humana em todas as suas circunstâncias. E aqui nós não podemos cair, com certeza, em discussões, digamos assim, pontuais, que vão cair necessariamente num relativismo que é muito perigoso. No entanto, Pamela, eu posso dizer para você e para quem está interessado nesse tema, que é importante observar que para a Igreja Católica ela também valoriza a misericórdia, a compaixão. Eu sei que algumas pessoas de maneira bastante agressiva, eu falo assim, que eu sou absolutamente contra o aborto, mas o método que algumas pessoas na igreja usam, e é interessante, é um método tão ofensivo, demonizando as pessoas que pensam diferente, que daí a gente fica surpreso quando nós somos agredidos. Mas muitos cristãos agridem verbalmente, agridem de maneira religiosa, tá? As pessoas que defendem uma outra posição. Não penso que seja o caminho. Eu sou absolutamente contrário à forma, à metodologia de muitos cristãos. Por quê? Porque normalmente quem é demonizado é a mulher. O dia que o movimento pró-vida, na sua linha mais conservadora, fizer uma campanha para a machaiada assumir os filhos que fizeram, porque normalmente a representação de quem é a culpa é da mulher. Vocês podem ver. Então, na metodologia, eu sou absolutamente contrário a muitas formas das pessoas mostrarem aquilo que nós acreditamos. Até porque o aborto acontece muito no seio de famílias católicas também. Nós temos, eu penso que a Igreja Católica tem um trabalho de formação, educação humana, sexual muito grande, né? Porque às vezes o aborto acontece por uma família cristã que não quer passar vergonha porque a filha engravidou e o rapaz não quer assumir. Às vezes é a amante que engravida, né? É amante de um bom católico. Então, é assim, a criminalização das pessoas feministas não é o caminho. Porque a Igreja Católica também tem como princípio a misericórdia. Você condenar o ato, objetivamente falando, pelo amor de Deus, objetivamente falando, o aborto é inaceitável do ponto de vista moral cristão, Pamela. Você perguntou do ponto de vista da Igreja Católica.
porque tem gente que deve estar assistindo, de repente nem é católico, não vai compartilhar desse princípio, ou não vai usar esse princípio ainda que seja contra o aborto, por razões antropológicas. Eu digo que eu começo o discurso sobre o aborto, mas eu estou centrando aqui no ponto de vista religioso porque você me perguntou. Você perguntou, Pamela, o ponto de vista da Igreja Católica em uma situação limite, que é absolutamente traumática. Eu vou te dizer aqui, meu Deus do céu, olha a situação que você traz, Pamela. É horrível para adolescente estuprada, não é, o corpo dela não está em condições ainda, é uma situação trágica, absolutamente trágica, uma situação limite da vida, mas nós não podemos alterar o princípio, porque assim, responder a uma situação trágica com uma ação do mesmo modo trágica. Porque para nós se trata da eliminação de uma vida, que nesse sentido não tem absolutamente nada a ver com as circunstâncias. O que ela tem dado é a própria existência e o tempo que ela tem para se desenvolver. Então, aqui nós temos que tomar muito cuidado, que, atenção, Pamela, inclusive a própria legislação brasileira não é que descriminaliza também o aborto no caso do estupro. Simplesmente a lei diz que os órgãos competentes não cobrem como crime das pessoas que por essa situação passam. Mas também, nesse caso, a lei não diz que não é crime. Só diz que as penas não devem ser aplicadas. Eu sei que aqui, nesse argumento, as emoções não ajudam muito. E eu sei que tem gente que discorda absolutamente do ponto de vista nosso. E por vezes o que eu tenho visto nas redes sociais é um revanchismo católico. E tem se dito, né, de maneira bastante agressiva, eu penso que tem um jeito da gente evangelizar. Não é assim. O princípio da vida não é que a igreja é contra o aborto pelo aborto, mas a questão é o princípio da vida. A igreja é a favor da vida, porque é a favor da vida, vai ser contra tudo aquilo que atente contra ela. Não sei se você percebeu, Pamela, que o acento é: a igreja é a favor da vida e a defende em todas as circunstâncias. Tanto que oficialmente a igreja jamais vai defender hoje a morte, inclusive, de uma pessoa criminalmente implicada. A frase bandido bom e bandido morto se tornou uma apropriação indevida por parte de alguns católicos, mas essa nunca foi a afirmação da Igreja Católica. Porque o catecismo da Igreja Católica é contra a pena de morte, mas é contra a pena de morte também do feto, porque é uma sentença que nós tomamos nesse sentido. Então, todas as razões apresentadas quando nós vamos dialogar com a sociedade, é óbvio que o argumento religioso, ele vai até certo ponto, porque nós vivemos num estado laico, mas o argumento religioso precisa ter seu espaço no debate. Não pode se impor. Mas o que tem que se impor aqui? O que tem que se impor é a racionalidade, a moralidade, a ética, a importância que esses elementos têm na manutenção da vida em sociedade. Então, Pamela, se a igreja valoriza a vida, também nós temos que tomar cuidado para não usar o posicionamento de maneira instrumentalizada politicamente, o posicionamento da igreja contra o aborto. Estou vendo muito isso esses dias, tá certo? Faz da luta contra o aborto uma bandeira político-partidária. Sai fora disso. Nossas razões nós temos que buscar no âmbito da fé. Tem pessoas de todos os lados e de todos os espectros a favor e contra, né? Nesse sentido, em casos de estupro, claro que é um caso limite que você apresenta, quando fala que a igreja defende a misericórdia, a compaixão,
nós não ficamos de braços cruzados, não deveríamos, pelo menos. Aqui nesse caso, em casos de estupro, Pamela, a igreja diz que é necessário cuidar das vítimas, mas tem duas vítimas ali. Tem duas vítimas ali. Uma criança ou adolescente, né? Oferecer apoio físico, apoio moral, apoio emocional, apoio espiritual, condições também do ponto de vista médico. Então a igreja vai condenar, Pamela, veementemente o estupro como um ato hediondo, vergonhoso, violento. E os perpetradores desse estupro devem ser responsabilizados absolutamente, criminalmente. Mas quando se trata, Pamela, de gravidez resultante de estupro, a Igreja Católica vai incentivar, por exemplo, a busca de alternativas que respeitem a vida do feto, como, por exemplo, a adoção ou cuidado da parte da mãe ou da família. Tá? Existem grupos da igreja já disponíveis, por exemplo, para adoção, nestes casos, né? Alternativas que respeitem a vida do feto. Por exemplo, a doação, né? A adoção, o cuidado por parte da mãe ou da família, também promove o apoio e assistência às vítimas de estupro, para que possam passar por esse terrível momento, essa situação extremamente difícil. E eu termino dizendo, Pamela, que é importante mencionar aqui que as opiniões sobre esse assunto podem variar muito, inclusive dentro da Igreja Católica. Algumas pessoas vão ter talvez visões mais flexíveis em relação aos abortos nesses casos, em casos de estupro, né? Enquanto outras vão manter uma posição estrita, muito direta de oposição. No entanto, eu tenho que dizer para você com toda a minha sinceridade, a posição oficial da Igreja Católica, tá? Conforme estabelecida em seu posicionamento moral, permanece absolutamente, claramente contrária ao aborto em todas as circunstâncias. Tá certo, Pamela? Muito obrigado pela sua pergunta. Assunto difícil. Estou precisando tomar uma água também. Chegou a hora do nosso intervalo, a gente volta na sequência. Promessa feita, promessa cumprida, estamos de volta, um breve intervalo aí para a gente tomar um pouquinho de água, respirar, porque o assunto anterior era um assunto bastante tenso. A Pamela, se você está chegando agora em casa, na casa do programa Resposta, perguntou sobre o pensamento, a posição da Igreja Católica em relação ao aborto em casos de estupro de crianças ou adolescentes. A gente apresentou a posição oficial da Igreja a partir do princípio da defesa da vida em todas as circunstâncias, em todas as fases. E colocamos também no final algo que eu gostaria de retomar agora, o cuidado das pessoas vítimas de estupro. Essas situações requerem uma política muito clara de um apoio em todos os níveis. Se vai haver doação dessa criança, quem é que vai ficar com essa criança? Quem é que vai assumir? Quem é que vai acompanhar esses processos? Eu estou dizendo, é um tema muito difícil porque aqui se trata de uma grande tragédia. E nós temos que tentar de todas as formas, né, trabalhar para proteger as nossas crianças. E sabemos que infelizmente o abuso de crianças muitas vezes acontece dentro da própria casa. As pesquisas indicam que normalmente, infelizmente, essa situação se desenvolve por um conhecido, na maioria das vezes até um familiar. Então, todo um trabalho social, educacional, precisa ser feito. É urgente uma educação sexual capaz, inclusive, de alertar, de blindar nossas crianças dessas situações tão trágicas, porque é uma vítima, está ali uma vítima de um processo desumano, de um processo difícil. Junto a isso, nós temos um outro processo que foi
desencadeado, que é o início de uma vida humana. E o princípio continua válido, porque uma vez que essa vida humana se estabeleceu, ela é uma pessoa humana. Na perspectiva da fé, ela não tem nenhum elemento que não a credencie ao patamar de pessoalidade que não seja o tempo que ela precisa para o desenvolvimento físico, biopsíquico, biopsíquico. Então se trata, claro, de uma questão bastante dolorosa e de um caso limite, como eu dizia para Pamela. A grande divisão interna entre cristãos de direita, cristãos de esquerda, não tem ajudado nada. Tem complicado muito. E existe aí da parte de muitos um processo de demonização das pessoas que querem uma discussão que seja capaz, inclusive, de envolver a problemática social envolta nisso. E aí as sentenças de condenação escatológica saltam aqui e acolá. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente sabe que o aborto acontece em muitas clínicas. Acontece. Mas quem pode procurar uma clínica? Quem pode pagar por um aborto? Eu penso que essa é uma pesquisa que deveria ser feita. E nesse sentido, jamais também vamos usar, não ignorar a questão social, porque normalmente quem perde a vida são as mulheres pobres. Nós não precisamos ignorar isso, mas não usar isso como álibi para justificar a morte do inocente. Então continua válido o princípio. Não há um atenuante, mas é uma situação que precisa ser encarada. Precisa ser encarada, mas sem esse debate incapaz de diálogo, incapaz de olhar todas as nuances, de olhar toda a complexidade. É óbvio que se trata de uma posição muito clara da Igreja a partir do princípio. A Igreja é a favor da vida em todas as circunstâncias. Então vai defender a vida do idoso, vai defender a vida até daquele que atentou contra a vida dos outros. Mas o princípio continua válido. E aqui a gente precisa então fazer todo um trabalho de acompanhamento, inclusive das pessoas, das mulheres que realizaram aborto, precisam ser acompanhadas, precisam ser amadas, perdoadas. Isso é um trabalho pastoral também gigantesco que a gente precisa fazer. E é sério, gente, olha, o número de filhos de mães solteiras, que eu acho que mãe não é estado civil, né, é muito grande. Nossa sociedade faz vistas grossas. E é que nem o Papa Francisco falou, lá na secretaria da paróquia, chega aquela jovem que enfrentou o mundo para ter seu filho. Porque ela ouviu da família para abortar, ela ouviu do rapaz que ela teve relação sexual, todo mundo. Aí chega lá, a gente olha para a cara dela, né, e já começa com os títulos, os rótulos de mãe solteira. Essa mulher foi uma gigante. Ensinar nossos filhos desde pequenos a serem homens, a não serem machos. Macho é adoecimento da concepção do masculino. Serem homens. Seu filho foi lá, aconteceu, tem uma coisa chamada responsabilidade. Porque muitos casos de aborto são causados por quê? A moça, ela se sente sozinha, abandonada. Completamente abandonada. Então, a maioria dos casos de estupro não acontecem por feministas. Vamos parar com essa hipocrisia. São decisões tomadas em situações concretas da vida, gente. Então, quando leva a discussão para o campo do uso instrumental de uma causa que, de fato, diálogo não significa renunciar aos nossos princípios, gente. Não dá.
Não dá. Você mexeu na vida, você mexeu em algo sagrado. Mas é sagrado a vida do nascituro, como é sagrada a vida do idoso. É sagrada a vida de todos. Então aqui, claro, que a gente não pode estar usando 2 pesos e 2 medidas, porque o princípio que norteia a posição da Igreja Católica contra a pena de morte é exatamente o mesmo princípio que diz que nós não podemos matar a vida de quem está ainda na fase embrionária de desenvolvimento, depois da concepção. É o mesmo princípio. Então, se você está conciliando pena de morte, não aceita aborto, mas aceita a pena de morte, você está com problema. Você está com algum problema de lógica, porque o princípio que está na base é o mesmo. É absolutamente o mesmo. A igreja é a favor da vida. Por causa dessa defesa aí, ela vai lutar em todas as possibilidades onde essa vida humana é colocada em perigo. Tá? Então, eu falei para a Pamela, a posição oficial da Igreja Católica estabelecida de acordo com seu ensinamento é esse. Contrário ao aborto em qualquer circunstância. Mas, de fato, nós precisamos mediatizar menos essas situações e chegar a situações onde que a gente possa impedir, criar situações para impedir, de fato, o aborto e, sobretudo, acompanhar as vítimas quando se trata de uma situação trágica como um estupro. Tá certo? E na sequência nós temos a pergunta do Pedro, do bairro São Francisco. Antes disso, gostaria, voltando ao assunto, agradecer a Pamela pela sua pergunta, uma pergunta difícil, mas a gente precisa realmente colocar o posicionamento da igreja nesse momento. Importante estabelecer esse princípio. E a gente pode ir para outros campos também, do ponto de vista antropológico, sociológico, tá? Mas aqui a gente procurou se ater um pouco mais na dimensão religiosa, que foi por causa da pergunta da Pamela. A pergunta do Pedro, passamos agora o Pedro lá do bairro São Francisco, bairro vizinho onde a gente mora. Um bom católico precisa ser conservador ou progressista? Pedro, o momento atual é um momento muito delicado e nós temos uma divisão ideológica muito forte, muito acentuada dentro da igreja. E nós estamos percebendo que há muita mistura de política e religião. E hoje existem diversos grupos, sobretudo grupos muito apadrinhados economicamente, que estão vendendo a ideia de que para você ser católico necessariamente significa que você tem que ser um conservador. Nada mais enganoso. Para ser um bom católico, você não precisa nem ser um progressista, nem ser um conservador. Você precisa estar em comunhão com os bispos, em comunhão com o Papa, em comunhão com a igreja, procurando viver na sua ortopraxia, na sua forma de viver, na sua prática, aquilo que a igreja ensina na sua fé, a partir da sua fé e também no campo moral. E aqui nós precisamos entender que hoje há uma associação por conta desses grupos, pregadores. Inclusive, eu digo assim para as pessoas, você não é obrigado nem a ser de movimento para ser católico. Sabe essa ideia movimentista? Que se você não for de um movimento, você não é católico? Eu hoje tenho respondido de maneira, às vezes, até um pouco agressiva, quando perguntam se eu participo de algum movimento. Não, eu digo, eu só sou católico. Por quê? Tá bom participar de acampamento, tá bom participar da renovação carismática, do movimento tal, do movimento... Mas, gente, o que é essencial para ser católico? Então, não há necessidade, as pessoas não são obrigadas a serem carismáticas. Tem gente que não gosta de ficar levantando mão, não gosta de... Qual é o problema? Nenhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A igreja é a favor da vida, então o casal quando casa, né, tem que não se fechar jamais à vida. Mas onde está escrito que um casal para ser católico tem que ter 30 filhos? Ser aberto à vida, princípio. Mas que
que agora tem que ter um número, porque se você não tiver mais de 8 ou 12 filhos, você não é católico. Da onde que vocês estão tirando isso? Da onde? Da Sagrada Família não é, né? Porque José e Maria, até onde a gente sabe, só tiveram Jesus, né? Desculpa provocar assim de maneira irônica, mas pelo amor de Deus, você não pode impor. E aqui eu fazia uma publicação no meu Face hoje, que é assim: dentro do corpo eclesiástico, do corpo da instituição igreja, existem diversas tendências, umas mais progressistas, outras mais conservadoras, tá? Eu vou até tentar ser fiel ao texto que eu coloquei aqui. Então existem tendências dentro da igreja, né, que são mais progressistas, mais conservadoras, mas atenção, não confundir, Pedro, ser católico com ser exclusivamente de um biotipo ideológico conservador ou progressista. Não, você não procura ser conservador ou ser progressista, você procura ser cristão, católico. Então as tendências, Pedro, são até certo ponto normais, digamos assim, dentro das formas consideradas ainda ortodoxas, da complexa identidade desse universo católico. Mas atenção, mas em seus extremos, tais tendências, conservador ou progressista, tendem ao sectarismo, no seu extremismo, tá, Pedro? Nas pontas, né? Em seus extremos, tendem ao sectarismo, trancafiando o catolicismo em uma compreensão uniformizante, sufocante. Então você está vendo hoje em dia que tem grupos assim, que se você não ajoelhar para você não receber a comunhão, você não é católico. Mentira. Não é verdade. Gente, é uma esquizofrenia eclesial que nós estamos vivendo que me dá medo. Também o padre, pelo amor de Deus, vai maltratar a pessoa que se ajoelhou para receber a comunhão? É um direito, reverendo. É um direito dela. Agora você ficar escolhendo uma forma para dizer que você, fazendo assim, é mais católico do que os outros? Ué, mas a igreja aprovou as 3 formas. Gente, nós estamos perdendo tanta energia pastoral com essas picuinhas. Nós continuamos discutindo quem é o maior entre nós, quem tem razão, quem tem a verdade. A demonização, né? Então hoje é um extremismo, de um neoconservadorismo assustador nas redes sociais. E esse pessoal está com muito dinheiro, porque o investimento nas redes sociais eu vejo, porque eu vejo aparecendo na minha patrocinado. E o povo gosta dessas pregações radicais, né? Ah, agora eu tenho certeza que eu vou para o céu. Aí vai começar até a contar as missas que vai. Gente, vamos parar com isso. A gente está se desgastando tanto. Pessoas, por exemplo, que começaram como é que consegue conciliar ser católico com não estar em comunhão com o Papa? Ah, você não está falando mal do Papa, mas você finge que ele não existe, meu irmão. Ficou louco? Quando que na tradição católica é possível falar em comunhão de fé católica, encher a boca, salivando para falar que você é o verdadeiro católico, se você despreza o sucessor de Pedro, que vive o seu momento de ensino pastoral? Não pode. Inconciliável. O problema está em você e nos pregadores que você escuta. Porque tem hoje uns radicais extremistas que ganham multidões e vão atrás. Tá difícil ser normal, hein? Eita pega. Tá fácil não, hein? Os extremos, né, gente? Vamos tomar cuidado? Mas já me avisaram que terminou, pelo menos aqui eu já estava começando a me estressar, já me acalmo, já vou tomar minha aguinha, meu cafezinho, né? Tá bom? Gente, é isso, né? Estamos perdendo forças, porque a gente fica se arranhando, se matando dentro da igreja, né? Tá bom? Vamos lá, uma vergonha, né? Eu acho que isso é uma vergonha. Vamos, como de costume agora, se acalmando aqui, né? Porque nós precisamos pedir que Maria, nossa mãe, que não teve pecado, nós temos, né? A gente acaba que ela
nos conceda, por sua intercessão, nos conceda a bênção do bom Deus. Então, vamos invocar nesse momento, ao final do programa Respostas, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossos trabalhos, projetos, sonhos, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço, minha gratidão pela sua presença. Fica a promessa do reencontro. Até lá. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.